queridos, mais uma vez estamos juntos aí no Upper Chamber com uma alegria muito grande. Não esquece de dar um like aí, de inscrever no nosso canal. Cada dia nós temos recebido mais encorajamento de irmãos e cada assunto que nós estamos conversando aqui no Upper Chamber, eu creio que o Upper Chamber tem uma característica profética, um cheiro apostólico, um cheiro de servir a igreja, alguma coisa assim in between, né? Entre, e o nosso coração está com muita alegria de poder servir. E hoje, mais uma vez, estou aqui com um cara, não sei como que apresenta, profeta da tecnologia, do futuro, do passado, apóstolo, Ricardo Padovan. Ricardo, que prazer ter você aqui de novo. O prazer é meu, Júlio. Muito uma honra estar aqui, né? A gente sempre conversa no bastidor, né? Muitas coisas que Deus tem revelado para nós. E toda vez que eu venho aqui, eu vejo que é um tempo mesmo para mudar de estação, de nível, anunciar algo que está chegando, algo que a gente sente no espírito, né? É verdade. É uma alegria muito grande estar com você. E eu sei que você está aí queimando, porque vocês acabaram de sair de um treinamento violento, né? Sim. O Metanoia, né? Sim. Que é a coisa top. Eu quero falar um pouco sobre isso. Que legal, que legal. E eu queria só ler um texto, né? Aqui antes da gente começar, porque está em 2 Reis 6. Eu acho que a maioria de vocês conhece esse texto, quando Eliseu cega os arameus, né? Que eles acordam de manhã, eles estão cercados, mas antes disso havia um ciclo da vida profética de Eliseu, que era mais ou menos assim, olha, versículo 8: Ora, o rei Aram da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, decidiu: em tal lugar erguerei meu acampamento. Mas o homem de Deus, eu amo esse versículo 9, mas o homem de Deus mandou comunicar ao rei de Israel: muito cuidado com esse tal lugar, pois os sírios estão se deslocando para lá. É violento isso. Olha, havia um movimento espiritual, um movimento de guerra acontecendo, e o rei da Síria, ele falava: olha, eu vou acampar em tal lugar e eu vou fazer uma armadilha para o rei de Israel. Aí o profeta mandava um WhatsApp para o rei e falava: velho, não acampa nesse lugar não, porque o inimigo vai acampar ali. Olha, toma muito cuidado quando você se deslocar para esse lugar. Então, a gente estava conversando esse fim de semana, né? Sim. Nosso coração queimando. Sim. Com isso. Eu sinto que nós precisamos preparar líderes para o futuro. Eu acho que quando a gente fala do profético, o profético é preparar uma igreja, além das coisas, né, de lidar com os fundamentos que o ministério profético lida. O ministério profético, ele tem uma graça de preparar-nos para o futuro. E é muito difícil para a gente, porque quando a gente pensa sobre profético, a gente pensa da igreja de 4 paredes. Mas eu vejo que Deus tem te dado uma graça para trabalhar com empresários, com entrepreneur, né? Sim. Como que chama? Empreendedores, né? Empreendedores em geral. E você tem trazido uma graça profética para dizer: olha, é para lá que a gente está indo, toma cuidado. É naquele lugar que a gente está indo. E aí você pensa: mas como que isso se encaixa com a Bíblia? Aí você vai para a Bíblia, você vê o Senhor ensinando. Sim. Né? Jacó deu um sonho para ele: olha, faz as varas assim para que a sua empresa de ovelhas dê certo, né? Ou planta aqui, né? Para que Jesus vira para os discípulos e fala: não, joga a rede desse lado. Ou seja, é como se Jesus falasse: não, investe na bolsa aqui, ou investe nisso aqui, ou investe em outra coisa. Então essa não sei como dizer isso, mas essa intervenção da graça de Deus até no nosso dia comum é tão importante, né? Eu acho que muitos empresários não percebem isso, né? Sim. Que Jesus está do seu lado, mas Sim. se você não pede ele para interferir ou para ajudar, né? Eu acho que tanto o mercado financeiro como a área do business, como a área de liderança na igreja, o Espírito Santo quer nos preparar para o futuro, né, Ricardo? Sim. Eu quero jogar essa bola para você. Nossa, cara, isso. Você já me ativou aqui. Eu tô assim transbordando nesses dias, né? Com tudo que Deus fez juntos. Porque o que eu tô entendendo? Por muito tempo da minha vida eu vivi numa crise, assim, com relação ao mundo espiritual, o reino, e ao mundo corporativo. Uhum. Esses dois mundos, né, onde eu sempre estive inserido por muitos anos, sempre conflitaram dentro de mim. E por muitas vezes eu vi o mundo corporativo sendo mais forte, teoricamente, do que a igreja. Né? Então, quem está na igreja, quem se desenvolve como igreja, não é tão reconhecido
quanto quem está no mundo corporativo. E isso dava um choque na minha mente. Eu falei, cara, mas espera aí. E eu achando, desde quando me converti, tudo muito incrível. A história de Jesus e o reino, e como o reino se manifesta na terra. E me senti até um super-herói com superpoderes, assim, quando eu recebi isso de Deus, né? E eu falei, o Espírito Santo. E eu vejo que o tempo de agora, como você leu aí, e parece que está cada vez mais claro isso para nós. O homem de Deus, né, ele está se sobressaindo agora. Porque ele é tudo que o mundo corporativo precisa. E a gente viveu isso no Metanoia nesses dias. Eu fiquei olhando. O Cláudio Zanutin, que é um dos maiores treinadores do país, né, no Brasil, né, de grandes empresas, né, no Brasil e também fora do país. Ele veio para cá e trouxe o que tem de mais atual no mundo dos negócios e em treinamento de líderes. E ele falou sobre a liderança nível 5. E aconteceu algo muito incrível. Porque esse líder nível 5, que é o ápice da liderança que toda corporação precisa, é um cara espiritualizado. Tem que ser um cara humano. Tem que ser um cara generoso. Tem que ser um cara que pensa além dele mesmo. Tem que ser um cara que olha, que dá um feedback para um funcionário que falhou, que não bateu a meta. Ele senta e o funcionário achando que vai ser repreendido porque ele não bateu a meta. O líder espiritualizado, ele fala assim, cara, como é que tá a sua família? Como é que tá a sua esposa? O que tá acontecendo na sua casa? Tá tudo bem? Seus filhos tá na escola, tudo mais? Então, e é um pouco do que nós fazemos todo dia. Então, o que a gente faz todo dia é o que está em escasso no mundo corporativo. Aí eu falei, opa, agora o jogo tá virando pro nosso lado, né? Nesse sentido, né? Deus tá movimentando, dando clareza para nós de que nós temos uma resposta para o mundo corporativo. Nós temos uma direção para o mundo corporativo. Nós temos a inovação. Nós conseguimos acreditar em coisas que Deus coloca em nosso coração e torná-las realidade, cara, pela fé. Então, um dos desejos que eu tinha, Jutz, assim, como pastor e empresário, eu não vou atrás das empresas. Né? Eu quero que as empresas venham no meu ambiente, que as empresas venham atrás de nós, que as empresas procurem a gente para uma solução para os problemas que elas têm. E o Metanoia, ele faz isso, cara. Eu ouvi de empresários falando assim, o Metanoia é um divisor de águas na minha empresa. O Metanoia, ele traz para mim um novo posicionamento daquilo que eu preciso fazer para o futuro. Aí eu falei, é isso, cara. Exatamente. Você concorda, Justo? Então, eu concordo. Eu acho que isso é tão violento, porque ouvindo o pouco que eu pude estar lá no Metanoia, fui muito, muito abençoado com isso. Eu tive essa mesma... porque o Zanutin falando sobre a questão dos milhares de pessoas que ele já treinou. 300 mil pessoas. E ouvindo que é tipo assim, o sucesso tá aqui, porém quando você chega aqui, você descobre que existe um outro nível. Exatamente. E esse nível se parece com alguém que é parecido com Jesus. Isso me choca, porque de repente todo sonho empresarial é se tornar isso aqui. De repente, quando você chega aqui, o cara chega no cume do monte e ele descobre, espera aí, eu sou o melhor empresário do mundo, no mundo corporativo todo mundo tira o chapéu pra mim, fica me beijando, me bajulando, mas de repente eu descobri, cheguei aqui, é vazio. Exatamente. Se eu não abraçar um outro nível de liderança, e esse outro nível de liderança, ela é muito, muito parecida. É muito parecida, não, ela é idêntica aos ensinos dos princípios. É o que você falou, de repente a bola caiu no nosso campo. Caiu no nosso campo. Eu vejo isso. É como se os empresários do mundo descobrissem, espera aí, a gente precisa aprender com Jesus qual é o segredo do sucesso. Interessante que quando eu estava ouvindo, eu até falei com ele sobre isso, quando eu estava ouvindo as palestras e tudo mais, porque alguns meses atrás eu estudei muito sobre sobre o mundo corporativo e sobre alguns heróis aqui nos Estados Unidos. Sim, alguns nomes. E a maioria das histórias deles converge para um lugar. Uau. No final da vida deles, eles ficam desesperados por relevância, Ricardo. Parece que a maioria das histórias deles, no final da sua história, eles descobrem que todo mundo ama eles pelo que eles têm, pelo sucesso. Eles são bajulados pelo dinheiro que ele tem e tudo mais, mas eles continuam sendo irrelevantes. E eles começam, muitos deles queriam construir prédios,
construir fundações, dar dinheiro para um, dar dinheiro para outro. Porque percebe. na mente dele parece que caiu uma ficha. Espera aí, eu construí todo esse império, porém eu não mudei a história de ninguém. Exatamente. Porém, eu não me tornei pescador de homens. Que é o que Jesus falou para Pedro, né? Eu não me tornei pescador de homens. Sim. Então, ou seja, aqui eu tenho minha empresa, mas sabe de uma coisa? Existe um nível. E quando você fala sobre líderes do futuro, eu acho que o Espírito Santo está nos dando ferramentas para o mundo corporativo entender que não é a igreja que precisa do mundo corporativo, mas o mundo corporativo precisa daquilo que está nas escrituras, da palavra. É isso, Júlio. Sabe por quê? O mundo corporativo, ele lê o mercado, ele faz análise, ele até provoca, antecipa algumas tendências. Mas o cara que fala assim, tem morte na panela. Sabe assim, o cara que identifica a panela, cara. Verdade. O profeta. Esse é o cara que vai ter muito valor. É a pessoa que vai identificar aquilo que ninguém está identificando. E aí só uma pessoa de Deus faz isso, cara. Só quem está fluindo mesmo com o coração no reino, desprendido de tudo, sem interesse, sem ter o coração inclinado, esse cara vai olhar esse cenário e fala assim, meu, pega uma panela aí, pega uma farinha, vou fazer... Sabe? Olha que interessante, em meio a tanta tecnologia, a tanta informação, mais do que nunca, a criação está aguardando que os filhos amados se manifestem, cara. Come on, é isso aí. Cara, eu vejo que, assim, sabe, Deus está levantando a gente para isso. Aconteceu algo muito louco nesse dia do Metanoia, nesse final de semana, porque, como eu disse, o Zanottin é um cara incrível, cara. Você viu lá, ele tem uma história acadêmica muito forte, uma história empresarial muito forte. E a gente combinou de eu fazer alguns painéis, algumas apresentações, algumas palestras no meio, né, como intervenção do que ele estava fazendo ali. Eu até falei com você e eu preparei minha palestra. E a minha palestra, assim, eu fiz toda baseada com fundamentos bíblicos. Para falar, meu, o líder do futuro tá aqui, né, cara? O líder nível 5, né, espiritualizado. E preparei toda a minha palestra e aí mostrei pra eles. Eu falei, Zanottin, cara, agora chegou minha vez, a minha palestra. Mas olha isso aqui, ó. O que você acha? Aí ele leu toda a minha palestra. E falou, você fez um resumo do que eu ensinei aqui? Eu falei, não, cara, isso aqui tava pronto já. Não é um resumo, essa aqui é a minha palestra. Ele falou, cara, mas tá parecendo um resumo do que eu falei. Uau. Aí eu falei assim, não, isso aqui é a minha palestra. Então o que eu entendi com isso? A gente tem uma atualização poderosa na Bíblia. Exatamente. É muito louco isso. A Bíblia, ela não jamais ela vai perder para qualquer tipo de conhecimento humano. Né? Então a Bíblia sempre vai se sobressair. Interessante que a gente não despreza os conhecimentos humanos, mas a gente entende que todo conhecimento vem de Deus. Exatamente. E outra coisa interessante, por exemplo, os outros conhecimentos apontam dizendo as escrituras estão certas. Interessante isso, né? Igual, por exemplo, quando Jesus nasceu, os reis magos vieram do Oriente e falaram, esse é o Messias. Enfim, fora aponta para aquilo. É como se o mundo corporativo de repente começa a descobrir, uau, o que vocês estão pregando é verdade. O que vocês estão pregando é o que a gente precisa. E a sensação que eu tive é exatamente isso. Parece que o conhecimento externo, de repente, não fala, não. Quando Elias estava para ser tomado, né? A Bíblia diz que vários outros profetas falavam, não, Elias vai ser tomado. Então, externamente apontava aquela palavra que já estava para acontecer. Sim. Então, a sensação que eu tenho é que o mundo está clamando para a manifestação de uma igreja profética. Sim. Que sabe o que Deus está fazendo, que sabe o que o Senhor está fazendo, que convida Jesus para entrar. Quando eu penso no mundo corporativo, eu vou usar uma ilustração muito simples. A ilustração de Pedro com a sua empresa. A empresa de Pedro era um barco. Sim. Né? Não importa o tamanho da sua empresa, se você tem 100 funcionários, 200 funcionários, 1000 funcionários, 1 funcionário, é a sua empresa, é o seu ganha-pão. A empresa de Pedro era o seu barco. E as ferramentas de Pedro eram as suas redes. E ele cuidava. Um dia Jesus virou para Pedro e falou, Pedro, deixa eu entrar dentro da sua empresa. Uau. Deixa eu entrar dentro do seu barco.
E Pedro tinha a escolha, falar, não, Senhor, eu tenho muita coisa para fazer, eu não tenho como me envolver com aquilo que o Senhor está se envolvendo, porque eu já tenho o meu business aqui, eu pesquei, trabalhei a noite toda, não consegui pescar nada, por favor, eu não tenho tempo para perder com o Senhor, eu tenho que levar comida para casa. Eu acho isso fascinante, né? Sim. Então acho que é a nossa história. Muitas vezes Jesus fala, deixa eu entrar aí dentro da sua empresa, deixa eu cooperar com você. E aí você pensa, mas eu estou lutando, tentando consertar minha rede, perdi minha rede de clientes, minha rede de clientes está suja, tem que lavar a rede, tem que fazer aquilo que é o que Pedro estava fazendo. De repente Jesus falou, deixa eu entrar aí. Pedro falou, entra, Senhor. E a Bíblia diz que Jesus entrou e até agora não mudou nada no barco de Pedro. Até agora não mudou nada na rede de Pedro. Jesus apenas se assentou e falou, rema um pouco para longe. E Pedro simplesmente remou um pouco para longe, Jesus se assentou e começou a ensinar a multidão. E de repente Pedro pensa, tá bom, Jesus está aqui, tudo jóia, minha empresa está falida, tudo bem, vou confiar em Jesus. Daí a pouco Jesus vira para Pedro, agora Pedro, vamos para um lugar e pescar. Ele falou, eu pesquei a noite toda, minha empresa está ruim, está tudo ruim. De repente eles pescam a maior pescaria da história da vida dele. Então eu penso que o convite de Jesus entrar no mundo corporativo é nosso. Fala, Senhor, pode entrar, faz o que o Senhor quiser. Exatamente. Transforma a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Porque lá no fundo você vai descobrir que Jesus não somente muda aqueles que estão te olhando, Jesus não somente muda uma multidão, mas Jesus também muda você, muda a sua empresa. E eu estava pensando, não sei se faz sentido, é loucura na minha cabeça. Faz, Juntos, faz sentido sim. Sabe por quê? Porque, cara, isso é muito forte o que você falou, porque há um conflito muitas vezes, né? Porque parece que deixar Jesus entrar no barco parece que você vai virar uma no profit e parece que você não vai ter lucros. Exatamente. E o empresário tem um mindset de resultado, de lucros. Então quando ele faz isso, é uma fere a mente dele, fala, meu Deus. Só que é muito louco isso, porque muitas vezes o nosso chamado, cara, ele frustra os nossos planos, e é para frustrar mesmo, para que o plano de Deus se estabeleça. Então, você já imaginou Pedro? Fala, eu tô frustrado aqui, cara. Eu tô falido, cara. Como que eu vou me render agora esse meu tempo, essa minha hora? E aí Jesus entra no barco, tá me transformando. Eu acho que você tocou na ferida, né? Ferida. Todo mundo tem medo de falar, não quero virar uma non-profit. Non-profit, como que chama em português? Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Não, Jesus, vou acabar. Ele tá transformando minha empresa numa igreja. Numa igreja? Meu Deus, eu sou um empresário de sucesso, prêmios, né? O que o senhor tá fazendo? Tá destruindo meu negócio. E aí Jesus vem e traz esse recurso, essa provisão. E aí é um sinal, olha, aqui, quando Jesus entra no barco, é mais favor e menos esforço, né? Você acha que eu sinto que a gente precisa parar aqui um minuto. Isso aqui é muito forte que a gente está conversando. Você sente que isso é um dilema que muitos empresários vivem hoje? Demais, cara, demais. Porque o barco deles é para ganhar lucro. Não é para Jesus sentar e ficar pregando. Sem falar que Jesus tem a mania de multiplicar pãozinho e dar comida para os outros, né? E aí Jesus fala, Pedro, deixa eu entrar no seu barco. Deixa eu entrar na sua empresa. Deixa eu fazer daqui. Eu tava lendo um texto, eu tô lendo o livro de Esther, e diz que o rei reinava do seu trono para 100 e tantas províncias. Então, quando Jesus entra no barco, significa que o trono de Deus está dentro do seu barco. E a coisa começa a fluir de dentro do seu barco. O trono dele, isso é fenomenal. O trono dele é estabelecido ali e é liberado para fora. E você falando, Ricardo, eu acho que é um dilema de muitos homens que estão no mundo corporativo, que sentem... é 100% Jesus ou não? O que eu faço, né? Eu entrego tudo para Jesus ou não? Não tem como dar errado, meu irmão, se você deixar Jesus tomar conta do seu barco e dar as ordens dentro do barco, né? Eu acho que não tem como você perder. Lá na frente você vai descobrir que a sua empresa vai romper muito mais, que os seus negócios vão romper muito mais. Sim. Se você fala, Jesus, senta aqui no meu barco e me dá ordens e ensina daqui.
Seja daqui o modelo. Aquelas multidões voltaram para casa e contaram para outros o que eles aprenderam. Eles falaram: da onde você ouviu isso? Ah, lá daquele barco de Pedro, tinha um homem sentado lá que ministrou a minha vida. Ou seja, a sua empresa fica um referencial de mudar vidas, porque Jesus está ali dentro e ao mesmo tempo Jesus muda a história. Eu acho que esse é um desafio do líder do futuro. Judson, eu vejo que exatamente o que você falou, né? No final da vida as pessoas descobrem que está faltando algo, elas correm para poder fazer, né? Que é deixar um legado nas pessoas. Então, esse líder do futuro, e isso a gente fala um pouco no Metanoia, ele vai gerar um padrão para as próximas gerações. Então, por isso que é importante que quem está ouvindo a gente aqui no Upper Chamber, no podcast do Judson, é importante que esses empresários se posicionem e falem: minha empresa vai ser uma empresa com propósito. Minha empresa é do reino, eu quero consagrar, eu vou fazer coisas que o Senhor vai pedir para mim, que vão doer, mas eu quero estabelecer algo para o futuro. Porque a geração que vem, ela vai assumir um formato que a gente vai configurar agora. Então a gente está num momento de configuração, deixando padrões para quem está chegando. Quem estão olhando a gente. E se a gente conseguir passar esse bastão, né? E a passagem do bastão você não corre menos, você corre mais, né? Nessa hora, né? É hora de correr, cara. Hora de correr, de entregar, mas entregar um padrão de reino para quem está vindo. Sabe por quê, Judson? Isso é uma coisa que você vive já há muitos anos, né? Como é importante o marketplace, como é importante o reino, essa fala no mundo corporativo. Então, assim, esse empresário, assim como nós, a gente precisa se levantar e ter voz. Para que o reino se espalhe além das quatro paredes da igreja, né? Exatamente. Da igreja instituição, não de organismo vivo. Então, não sei, é uma quebra de paradigma e é um posicionamento que tem que ser feito. Sim. E uma posição que eu acho que eu pensei essa semana sobre isso, depois das conversas que nós tivemos, que eu experimentei. Eu sinto que há um amadurecimento para o mundo corporativo cristão, vamos assim dizer. Sim. Né? Por exemplo, existe uma fase no empreendimento que o cara precisa daquela... não sei como dizer, da emoção. Precisa daquele fogo, você incendeia o cara, vamos sonhar, vamos pra cima, vamos lá, você é um empresário, você pode fazer, você rompe, mas aquilo só te leva até um lugar só. Cara, você falou tudo aí. As emoções e o pensamento positivo, vamos assim dizer, né, te leva até um ponto. Algumas ideias, algumas frases te levam até um lugar. Até o lugar onde as suas emoções vão. Sim. Mas quando Jesus entra no barco, e quando você entende que não é só sobre você, mas é sobre um legado a ser deixado, é sobre mudar, é sobre aquilo que Deus te deu ser um instrumento to shape, para moldar uma nação, para moldar uma cultura, para mudar a vida. Sim. Você já parou para pensar, o empresário fala, sabe, minha empresa é um instrumento de Deus para mudar milhares de criancinhas em nações pobres. Minha empresa é um instrumento que Deus deu para mudar o futuro de milhares de jovens, para fazer o sonhar. Então, de repente, algumas coisas no empreendedorismo eu tenho notado que o paradigma ainda está mudando. A emoção, os pensamentos, vamos fazer, te levou a gente até aqui. Mas há uma frustração, porque isso só te leva até um lugar. Sim. Agora você tem que falar: Jesus, entra dentro do barco e faz algo dentro de mim. Eu acho que a proposta do nível do líder de nível 5, né, que vocês falaram no Metanoia, é tipo assim, não é simplesmente eu ter um monte de palavras e um monte de frases e um monte de coisas. Tem a ver comigo. Algo em mim. Sim, posso comentar isso? Isso é muito forte. É muito forte, porque o Zanutin trouxe esse mindset para nós. A Bíblia não é um atalho para as coisas, a Bíblia é um processo para chegar lá. Então, hoje, quando você vê um cara como ele, que vem com tanto estudo, tanta profundidade, a gente entende, quanto mais você estuda, mais você conhece Deus. Ele é um cara que flui como nós, nesse sentido do reino. E eu fiquei pensando isso, Judson, que você falou assim, aqui, o que está valendo é o nosso DNA. Sabe assim? Porque o mundo está gerando, a gente fala o mundo, uau, né? Parece uma coisa assim, né? Fantasma, né? A cultura,
né, de hoje, ela tem gerado e valorizado a superficialidade. E a Bíblia traz profundidade, fundamento em cima de processos, né? O fundamento que starta um processo. Então, ou seja, quem você é, cara, de fato tem muito valor. É a raiz de Jessé. É você ir no fundamento, lá no fundo, cara, você vai ter que mostrar quem você é agora. Eu sinto isso no meu espírito, eu sinto pra falar isso pros empresários. Tipo assim, não se preocupa, você não tá fora da moda, você não tá em outra estação, você não tá num nível ultrapassado. É agora o tempo. Porque as tecnologias, as coisas vieram, e quem tem o DNA, quem tem, sabe quem é, vai fazer as melhores perguntas e vão ter as melhores respostas. Então assim, é a nossa vez, Deus colocou isso pra nós. E eu sinto que Deus está chamando mesmo as pessoas para um chamado, para um posicionamento mesmo em Deus, para acontecer aquilo que Ele quer fazer. Porque tudo é dele, né, Júlio? É verdade. Tudo vem por Ele, tudo é para Ele. Então, assim, qual é o nosso papel? Passa em mim, me envolve naquilo que você está fazendo. Passa em mim os seus projetos, que eu vou estar aqui para corresponder, né? Isso é muito forte. É muito forte. Eu tô empolgado com isso. Nossa, dá pra falar muita coisa, né? Nós vamos ter que fazer outro podcast para falar só sobre isso, porque eu creio que esses líderes precisam, como esse rei precisava de um profeta que avisasse ele, falar, olha, não passa por ali não. Eu creio que o Espírito Santo tem trago essa graça para dizer, olha, é por aqui que você anda. Exatamente. É por aqui. Porque quando você chegar lá na frente, você vai falar, sabe uma coisa? Ainda bem que eu fui por aqui. Você falou uma palavra que eu amo, que é o processo. A Bíblia não é um atalho, é um processo. A Bíblia é a proposta de um processo de eternidade. Né? Ou seja, um processo, uma proposta, você aceita o processo, você aceita o Senhor trabalhar com você, aceita o Senhor te moldar a semelhança dele. E quando a gente envolve nisso, a gente se apaixona pelo processo. Porque o processo é maravilhoso. E quando os empreendedores, o mundo do business, o mundo secularizado, como a gente chama, mas na verdade o reino de Deus está em cima disso tudo, né? Sim. O reino de Deus, né, está em cima disso tudo. E eu creio que há uma maturidade chegando, há uma mudança de paradigma. Sim. Né? Alguém disse, não sei se foi ele que disse, mas é uma coisa que eu tenho falado esses dias, você simplesmente não joga fora o paradigma. Todo paradigma é substituído por outro. Sim. Então eu creio que o Senhor está trazendo um paradigma para a igreja para entender. O mundo vai ser mudado muito rápido. O mundo corporativo vai ter uma mudança acelerada. O mundo corporativo no mundo vai ser acelerado. E nós precisamos de homens que estejam falando. Nós precisamos de homens que tenham empresas que Jesus está assentado nela. Sim. Deixa eu te dar um conselho de amigo. Você que tem uma empresa, você que está abrindo uma empresa, seja de 1.000 funcionários, 10 mil, 50 mil, não importa. Deixa eu te dar um conselho. Põe Jesus dentro do seu barco. Convida ele. Convida ele. E se a gente usa essa metáfora do barco como empresa, né? Aquela hora que o vento... O sustento estava ali, né? Aquela hora que o vento atacou o barco, mas Jesus estava dentro do barco. Jesus deu uma ordem. Então vão ver momentos onde a sua empresa vai enfrentar, eu não vou mentir para vocês, vão ter momentos difíceis onde Jesus está com você. Onde Jesus fala, fica tranquilo, eu estou com você nesse processo, eu não te deixei. Vão ter momentos onde você fala, não é possível, para que eu fui lá, para que eu fui fazer, mas Jesus está lá. E você pensa que é inútil servir a ele porque a sua empresa está quase afundando. Mas aí Jesus fala, não, fica tranquilo, Pedro, olha, eu tenho autoridade. Interessante que eu acho que... Estou pregando, né? Mas os discípulos assustaram e falaram, mas como que Jesus tem autoridade sobre o vento? Como que isso obedece ele? Porque a mente do empresário, eu acho que ele pensa, como que Jesus sabe sobre marketplace? Como que Jesus sabe sobre business? Ele nem é desse ramo. Como que Jesus sabe onde os peixes estavam? Como que Jesus sabe sobre como fala, imposto de renda? Que aí manda eu sabe sobre declaração de imposto de renda, porque ele sabe onde eu pego o dinheiro para quitar o meu imposto de renda, né? Ele sabe onde está o peixe que está com o dinheiro. Então, como que Jesus sabe dessas coisas? Como que Jesus consegue tem autoridade sobre os ventos
transferindo para o business são as coisas do business. Não, mas Jesus só vai entender. A gente pensa no evangelho, só que ele não é o céu depois que você morre. Mas Jesus é relevante em todo o tempo. Sim. E se nós somos espertos, nós vamos incluir Jesus nisso. Eu acho que essa é a proposta do Metanoia. Essa é a proposta do Metanoia. A gente costuma falar, né? Deus não é um velhinho de rider no deserto, né, cara? A gente tem essa impressão, às vezes, um velhinho, né? Andando. Eu sou muito visual, né? Mas não, o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. Ricardo, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem uma graça de mentorear pessoas, eu vejo isso na sua vida. Você sempre está jogando pessoas para cima. E o Metanoia é uma das ferramentas que Deus deu para vocês para isso. Né? Como que as pessoas conseguem conectar com vocês? Suponhamos, o cara está longe, está lá no Brasil, está na África. Como que as pessoas conseguem conectar com vocês? Ou ter acesso a esses ensinamentos que a gente começou a pontuar aqui? Como que isso é possível? A gente tem uma rede, né, de amigos, de educadores, de mentores, de pastores, né? Bom, para quem está longe, acho que uma das formas é pegar o nosso Instagram, né? Deve aparecer aqui depois. Acho que para fazer o primeiro contato, talvez, né? Entrar pelo Instagram. E aí sim marcar mesmo uma entrevista para que ele possa ser direcionado, né? Júlio, isso que você falou é muito, muito viável, porque a gente tem visto a diferença de empresários que buscam conselhos de pastores, de mentores, de pessoas de Deus, daqueles que não buscam, que levam sozinho o business, né? O que custa você ter uma opinião de alguém que não tem interesse nenhum no seu negócio, mas em você? Muda tudo. Né? Então, assim, é importante esse processo de mentoria, é importante você perguntar, buscar conselho, né? Buscar isso em Deus, chamar mesmo, como você falou, eu quero chamar o temor do Senhor aqui nessa situação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? É isso, né? É verdade. Então, assim, a gente tem recursos infinitos em Deus que estão disponíveis, a gente não está usando eles por orgulho, cara. Verdade. Às vezes o empresário, ele falha, ele quebra porque ele é orgulhoso, cara. Tem vergonha, tem medo de pedir ajuda, não quer mostrar fraqueza. E a proposta do reino é assim, pode abrir, cara. Deixa ele entrar e chama ele pra situação, né? Porque assim, às vezes parece que eu só vou entrar quando eu conseguir X resultado. Eu só vou fazer minha empresa uma empresa missionária quando estiver faturando X. Não, pode chamar no caos também. Jesus, ele vem no caos, né, cara? Verdade, é verdade. Isso que você falou é outra coisa que é chave, porque eu tô lendo um livro de alguém que eu admiro bastante. E não é um livro... É um livro sobre política social e tudo mais. Mas eu falei com minha esposa, eu não estou gostando muito porque ele é muito bom. É claro que o livro tem essa proposta, né? O cara não tem defeito nenhum. Entendi. E eu gosto de pessoas que falam, sabe uma coisa? Eu consigo fazer isso, mas até aqui só que eu consigo. Eu preciso da graça de Deus. Eu preciso de pessoas que me ajudem. Eu preciso de pessoas que me encorajem. Isso é muito bom. Brother, a gente tem que parar, mas vamos continuar isso. Olha, queridos... Conecta aí com a gente pelo Instagram, tá aí o Instagram do Ricardo Padovan, você vai ser muito abençoado. Não deixa de se conectar. Eu acho que essa palavra desse líder do futuro que chega até um ponto e ele fala, espera aí, tem algo mais. Tem algo mais. E eu acho que estão vindo ventos, muitos ventos, mas Jesus está dentro do barco e você vai se surpreender que Jesus conhece muito de business, Jesus conhece muito do mundo de negócios, que você vai assustar. Confia nele, deixa ele entrar dentro do barco, deixa ele sentar dentro do barco e deixa ele te dar ordens e você vai ver o que vai acontecer. Confia no Senhor, eu amo aquele versículo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém. Entrega o teu caminho ao Senhor. Eu não sei por que, Ricardo, eu sinto o Espírito Santo falando que existem pessoas que estão nos assistindo, que estão frustrados com seu mundo profissional, com seu negócio, não sabem o que fazer, até conquistaram algumas coisas, e a emoção não está dando mais. Sabe quando a emoção não está lá mais? Sim. E o cara fala, deve ser uma coisa errada. É porque aquela emoção, o pensamento de que vai conseguir até aqui. Mas sabe uma coisa? Existe uma fé que vem pela palavra. Existe uma diferença sobre pensamento positivo e fé. Pensamento positivo nos leva até um lugar. Mas a fé, ela é pensamento positivo, mas ela é baseada em uma palavra. Sim.
A fé é o seguinte, vai dar certo porque Jesus... Ele falou. Porque Pedro falou, Jesus, minha mente diz que não vai dar certo. Minha experiência diz que não vai dar certo. Mas quem o Senhor é e a sua palavra me diz para lançar a rede, então vai dar certo e eu vou lançar. Então eu acho que existe algo que Jesus quer te dar. Ele quer te dar uma palavra. Ele quer que você comece a se mover para o futuro pela fé. O que salvou aquele rei foi a palavra de Eliseu. E o que salva, eu acho que é isso. Sim. São líderes que voltam para a palavra do Senhor. E eu queria que você orasse para esses caras que estão aí sem esperança, frustrados, investiram tudo e de repente não está dando nada, estão frustrados com a coisa, foram traídos, foram passados para trás, estão com medo e estão querendo retroceder, e o Espírito Santo está dizendo para você, filho, deixa eu entrar no seu barco, deixa eu entrar no seu barco. Deixa eu te mostrar o caminho. Sim. Deixa eu te mostrar algo forte. E eu creio que você carrega uma graça para encorajar esses irmãos. Sim, você pode orar para eles? Eu quero orar. Posso olhar para a câmera aqui? Por favor. Queria dar um recado para você. Ele que é empresário e tudo. Talvez tenha dificuldade. Deus trouxe um amigo para cá nesse final de semana, que a gente já falou muito dele aqui, que é o Zanutin. Ele trouxe uma informação muito importante, um compilado de 300 mil pessoas que ele treinou. E ele falou assim para mim, muitos líderes, muitos CEOs, CFO, CMO, os C-levels, né? Muitos frustrados, muitos decepcionados. Olha que interessante isso. Talvez o lugar que você esteja almejando é um lugar que você acha que vai te trazer propósito, destino e felicidade, né? E a gente ouve de um cara que já está lá falando com presidentes de empresas e trazendo para a gente uma informação, ó, muitos deles estão desanimados, estão se sentindo fracassados, apesar de todo o sucesso financeiro, de todo o sucesso corporativo. E sabe o que falta para esses caras? Propósito. Viver uma vida além deles mesmos. Viver uma vida que impacta pessoas. E Deus está proporcionando esse podcast aqui do Juntos para que você escute isso e entenda que o lugar para onde você quer ir, para trazer esse reconhecimento, não te dá propósito e nem garantia de felicidade. O que Deus tem para você é muito maior do que essa posição. E essa posição, ela só faz sentido se você chamar o reino, se você chamar Jesus para o barco, se você chamar aquele que é o multiplicador de todas as coisas, que vai te trazer mais favor e menos esforço. Chama Jesus para o barco. Chama ele para a sua vida e recebe a bênção de Abraão nos seus negócios. Tem uma palavra de Deus no começo da humanidade. Abraão, por meio de você, cara, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então quero profetizar para você, empresário que está aqui desanimado. Quando você se posiciona, você entra debaixo dessa bênção de Abraão. Quando você se posiciona, você está chamando Jesus para o barco. Quando você se posiciona, por mais que você esteja na frente, tem alguém muito poderoso na retaguarda, que é Jesus. Amém? Pode orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar todos os empresários que estão nos ouvindo aqui, empreendedores, pessoas que têm dilemas, desafios, contas para pagar, parte financeira para ser organizada. Pai, eles precisam de um milagre, eles precisam de um encontro, eles precisam de um agir sobrenatural do Senhor sobre a vida deles. Então a gente quer agora, nesse momento, chamar essa bênção de Abraão sobre eles, Pai. Que eles possam desfrutar de um conhecimento sobrenatural, de um favor incrível, da graça de Jesus Cristo, Pai. Que eles possam receber nos seus negócios uma instrução, Pai, que ainda não tiveram, Deus. Que traz propósito, traz valor, traz missão para eles, Deus. E que isso impacte pessoas por meio da vida deles, Pai. Nossas empresas são pequenos ministérios, pequenas frutificações de algo que o Senhor quer fazer aqui na terra, Deus. Então que seus filhos venham ter essa consciência, que eles venham ser configurados como uma atmosfera do reino em seus negócios, Pai. E que algo seja gerado na vida deles, Pai. Que algo seja produzido na vida deles, Deus, de forma sobrenatural, Pai. Nós oramos, cremos e encorajamos os empresários e os filhos que estão nos escutando, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Júlio. Muito bom estar aqui. Tremendo, velho. Tremendo.
Sinto o amor de Deus tão grande aqui. Amém. Coisa maravilhosa. Deus abençoe a sua vida. E quando você falava, veio bem claro, assim, como uma visão bem clara de um homem muito bem sucedido no mundo dos negócios, e ele suspirando, amém, sonhando, quem sabe eu gostaria de poder levar minha filhinha no parque, mas ele não tem tempo. Fazer um piquenique com ela, mas ele não tem tempo. Ele sonha, ele suspira para ter o seu filho correndo, sim, em direção a ele, pulando no seu colo, mas ele tem sucesso, mas ele não tem isso mais. Não tem isso mais. E que Deus tenha misericórdia de nós, nos dê graça. Um beijo, não esquece de dar um like aí. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Ricardo. Valeu. Bom demais. Beijão.